O desempenho nos últimos 32, 33 jogos é de apenas 2 vitórias para o Vasco. O Flamengo, na ampla maioria desses jogos, conseguiu ser muito superior ao Vasco da Gama, porque é muito superior, porque tem um elenco muito superior nos últimos 6, 7 anos. Isso é indiscutível. O Vasco, na maioria desses jogos, não perdeu por conta de arbitragem, muito pelo contrário. O Vasco perdeu porque é uma equipe frágil, o Vasco perdeu porque é uma equipe mal organizada, o Vasco perdeu pelas incompetências da sua diretoria, o Vasco perdeu porque tinha um elenco muito pior do que o do Flamengo. E o Flamengo, há muito tempo dentro do futebol brasileiro, nos últimos 6, 7 anos, a gente pode falar que é um time que conquista e conquista dentro de campo. O Flamengo não precisa, esportivamente falando, de ajuda da arbitragem. Nação flamenguista, o Flamengo venceu o Vasco por 2-1 na final do Campeonato Carioca, né, contra, para mim, o Fluminense, né? Mas os torcedores vascaínos, né, estão revoltados, né, até um certo ponto estão com razão, e também eles são bem realistas, né? Primeiro, questão daquele lance de impedimento, né, que não ficou bem claro, vamos ser realistas. Você é realista, deixa o lado do clubismo de lado. Hoje foi a favor do Flamengo, amanhã pode ser a favor do Vasco, a favor do Palmeiras. Eu acho que o impedimento no Brasil tem que ser semi-automático, né? E também Lucas Predolza aí foi bem claro, né? Ele exalta o Flamengo, né? Diz que o Flamengo não precisa de arbitragem para vencer, sempre venceu sem ajuda de arbitragem. Eu concordo com ele também, até porque o Flamengo tem o melhor elenco, joga o melhor futebol, tem o melhor treinador. Então, pessoal, queira ou não queira, o Flamengo não vai precisar de um lance daquele para definir seu jogo, né? Para mim, aquele lance lá não teve interferência nenhuma no jogo. Claro, o Vascaíno então no direito de achar que teve, né? Eu até concordo com eles, né? Tem direito sim de reclamar, mas a gente sabe como é o futebol brasileiro, né? Hoje erra a favor do Flamengo, amanhã erra contra o Flamengo e ultimamente tem mais errado contra, né? Mas fazer o que? Futebol brasileiro. Vamos trazer o corte aí, já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? O canal do Lucas, canal do Pedrosa, né? O link vai estar aqui na descrição. Caso ele veja e não queira o conteúdo, só entrar em contato, será retirado. Aqui é apenas de entretenimento, né? Vamos ver a opinião do Vascaíno. Créditos mais uma vez, canal do Pedrosa, link na descrição. Vamos ouvir no final, deixa a minha opinião. Vamos lá. Pouco tempo depois que o Vasco tinha feito 1-0 e obviamente o Flamengo se expõe um pouquinho na partida e o Flamengo tem muita qualidade para isso, com as inversões de bola para o Wesley, o próprio De La Cruz também fez uma boa partida, o Gerson estava afim de jogar hoje, o Arrascaeta, que é um jogador que geralmente joga bem contra o Vasco da Gama, não fez uma excelente partida e aí vem um lance que obviamente para mim ele acaba sendo um lance crucial dentro do jogo. Eu sei que é muito chato toda hora ficar falando de arbitragem, é chato pra caralho. O Flamengo não precisa ser ajudado pela arbitragem para vencer o Vasco. Não à toa o desempenho nos últimos 32, 33 jogos é de apenas 2 vitórias para o Vasco. O Flamengo, na ampla maioria desses jogos, conseguiu ser muito superior ao Vasco da Gama, porque é muito superior, porque tem um elenco muito superior nos últimos 6, 7 anos. Isso é indiscutível. O Vasco, na maioria desses jogos, não perdeu por conta de arbitragem, muito pelo contrário. O Vasco perdeu porque é uma equipe frágil, o Vasco perdeu porque é uma equipe mal organizada, o Vasco perdeu pelas incompetências da sua diretoria, o Vasco perdeu porque tinha um elenco muito pior do que o do Flamengo, e o Flamengo há muito tempo dentro do futebol brasileiro, nos últimos 6, 7 anos, a gente pode falar que é um time que conquista e conquista dentro de campo. O Flamengo não precisa, esportivamente falando, de ajuda da arbitragem. Mas infelizmente, eu não consigo não olhar o lance do Bruno Henrique, que já tinha cartão amarelo. Outra reclamação até da torcida do Flamengo sobre o Bruno Henrique já ter tido o primeiro cartão amarelo. O Bruno Henrique, ele simplesmente peita o Wagner, o juiz Wagner naquele momento, Wagner Nascimento, e ele toma um amarelo porque ele xingou ou ele falou alguma coisa muito agressiva pro Wagner e ainda peitou o Wagner. O Bruno Henrique, ele tinha que ter tomado o cartão amarelo naquele primeiro lance e obviamente ele tomou por conta disso, porque ele desrespeitou o árbitro, porque ele se perdeu naquele momento ali, peitou, botou testa com testa praticamente, e o árbitro, a autoridade máxima dentro de campo, fez o certo ao dar o cartão amarelo ao Bruno Henrique. Não é novidade que o Bruno Henrique tem lances recorrentes com o braço. Não é novidade que o Bruno Henrique já foi expulso algumas vezes por conta disso. Não é novidade que o Bruno Henrique é um jogador que utiliza bastante o braço. E quando eu digo isso, existem jogadores naturalmente que utilizam bastante o braço. Eu vou dar um exemplo aqui, talvez o maior que eu já conheci aí dentro do futebol brasileiro, que era o Carlos Alberto. Ele utilizava bastante o braço. Em muitos momentos ele conseguia proteger a bola com o braço, porque é normal. Em outros, ele acabava usando o cotovelo e muitas vezes ele já foi expulso na carreira dele por conta disso. O Bruno Henrique, no lance com o João Vitor, ele já tinha um cartão amarelo. E assim,
Você pode tentar me convencer de qualquer outra coisa. Você pode me convencer de tudo que você imaginar. Você pode tentar usar um monte de argumento. Aquela cotovelada no João Vitor, sem querer ou por querer, é falta. E cotovelada é falta para cartão amarelo. Se não é falta para cartão amarelo, com a intensidade, ela é falta para cartão vermelho. Eu não acho que o Bruno Henrique deveria ter sido expulso diretamente, mas se ele já tinha o cartão amarelo, ele tinha que ter tomado o segundo cartão amarelo naquele lance ali. O João Vitor cai dentro de campo, o João Vitor fica parado depois de tomar uma cotovelada, e para quem viu o lance, me desculpa, é brigar com a imagem quem acha que o Bruno Henrique não tinha que ter tomado o cartão amarelo. E naquele momento ali, o VAR, mais uma vez, rapidamente, a bola sai, segue o jogo, e o Bruno Henrique não toma o segundo cartão amarelo. O VAR não chamou, o árbitro... Vale destacar, pessoal, que o VAR não pode chamar para cartão amarelo, né? Não sei por que essa discussão, né? Se era para cartão amarelo, o juiz quem tinha que ter aplicado em campo. O VAR não pode chamar para cartão amarelo, só para vermelho, fique bem claro. O árbitro não marcou falta, o árbitro não deu amarelo. E aí, gente, com tudo que eu falei aqui, sendo muito honesto, não tem como você não imaginar que esse resultado ele influencia no jogo. E o resultado do lance. Porque em todo momento na minha carreira, eu sempre tento ser justo, cara. Eu trabalho todo dia em 2 programas do futebol carioca. Eu vejo todos os jogos dos times do futebol carioca. Eu sou um cara que eu tento ser justo porque faz parte da minha pessoa, do meu caráter. E, obviamente, eu tenho que ser justo na minha profissão. No primeiro jogo, por exemplo, teve muita reclamação do lance do Wesley. E eu poderia ser muito confortável pra mim. Aliás, seria muito confortável pra mim sempre estar ao lado da torcida do Vasco. Sempre estar ao lado da maioria. Seria muito confortável pra mim. Mas eu sou tão honesto que, por exemplo, na última semana, eu fui escorraçado muitas vezes por conta de ter uma opinião diferente. Porque eu não tenho medo de hate, cara. Se eu tivesse medo de hate, eu não estaria na profissão que eu estou. Não estaria com a minha vida pública exposta. Não estaria aqui, por exemplo, depois de ter perdido pro Flamengo mais uma vez, pela 1000ª vez, o que me deixa puto pra cacete, mas que eu tenho que fazer o meu papel profissional. Eu não estaria. Eu não tenho medo de hate. Ser muito sincero com você, não tenho. Se eu tivesse, o meu mental já tinha ido pro caralho, eu já tinha tido uma depressão, eu já tinha largado tudo. Mas eu não consigo não enxergar que o Vasco não foi prejudicado hoje pela arbitragem. O Vasco foi prejudicado pela arbitragem. E querendo ou não, o Flamengo tendo um time superior ou não, o Flamengo tendo um time muito melhor do que o do Vasco da Gama nos últimos 6, 7 anos, o Flamengo vencendo esses jogos muitas e muitas vezes com todos os méritos possíveis, o que é indiscutível. Indiscutível. Hoje, especificamente hoje, o jogo do Vasco foi prejudicado pela arbitragem. O Vasco poderia ter um expulso ali no meio do primeiro tempo, com 1-0 no placar e tendo que buscar uma situação onde o Vasco da Gama poderia ter feito o segundo ou poderia ter feito até o terceiro se tivesse com um a mais dentro de campo. Pedrosa, é garantia de resultado? É garantia que o Flamengo, mesmo com um a menos, como por exemplo na Copa do Brasil do ano passado, enfrentou o Corinthians na Neoquímica Arena com esse mesmo Bruno Henrique expulso e conseguiu segurar o resultado? Ok. O Flamengo poderia ter feito isso, como o Felipe Luiz conseguiu. Pois é, não é garantia de nada, né? Que diga o Corinthians, né? Conseguiu fazer contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Mas hoje, com 1-0 no placar, quando o seu Bruno Henrique, o principal jogador naquele momento ali, e é o principal jogador do Flamengo, podemos dizer assim, por que não? Fez gol na ida, fez gol na volta, é um cara que decidiu a Supercopa do Brasil. O Bruno Henrique é indiscutível como atleta. Ninguém aqui tá colocando isso em jogo. Mas o Bruno Henrique foi imprudente. Ele, querendo ou não, ele foi imprudente. E ele dá uma cotovelada na cara do João Vitor. E se ele já tinha amarelo, ele tinha que ter sido expulso. E isso muda completamente a história do jogo. Ah, Pedrosa, você tá falando isso pra chorar, você tá falando isso pra poder não criticar o Vasco da Gama. Eu vou criticar o Vasco. Principalmente no segundo tempo. Mas eu tenho que pontuar isso. Eu tenho que ser justo, eu tenho que ser honesto. O Vasco da Gama foi prejudicado hoje. Sabe por quê que o Vasco da Gama foi prejudicado hoje? Porque o Pedrinho ele foi pra coletiva e talvez o maior erro dele dentro dessa coletiva foi não ter se atentado para esse lance do Bruno Henrique. Sabe por quê? Se o Bruno Henrique tivesse sido expulso dentro da partida, o gol de empate do Flamengo não existiria. Porque o gol de empate do Flamengo foi feito pelo Bruno Henrique. Então, a gente pode inclusive discutir, tá? O gol de empate do Flamengo. Não tem nenhuma imagem, absolutamente nenhuma imagem, que tenha me convencido que aquele lance ali não foi impedimento. Pra mim, a linha é traçada no braço do Lucas Piton, não é ombro. Ombro vale, braço não vale. O braço do Lucas Piton está aberto naquele momento, a cabeça do Bruno Henrique passa da linha, o ombro do Bruno Henrique passa da linha e passa onde foi traçado a linha que tinha acontecido. Ah, Pedrosa, a regra mudou do Campeonato Carioca, agora tem uma linha mais grossa. Até mesmo na linha mais grossa, o Flamengo, na minha visão, teve um gol irregular. E aí, obviamente, se fosse
o Bruno Henrique sendo expulso como deveria ter sido expulso, não teria gol de empate do Bruno Henrique. A gente não estaria falando aqui da linha, do impedimento ou não. Mas até mesmo com o Bruno Henrique não sendo expulso, dá pra gente pontuar que o Vasco hoje, talvez, na minha humilde visão, e eu não quero dizer que eu tô certo, que eu sou o dono da razão nem nada, tô aqui sendo honesto com vocês, assim como falei, não fui na onda de que o Wesley tinha que ter sido expulso no primeiro jogo, não fui na onda de reclamação, não gosto disso. Pra mim é chato pra caralho ficar falando de arbitragem em todos os aspectos, apesar da arbitragem do futebol brasileiro ser vergonhosa pra todo mundo. Não entre em narrativa de roubo, não entre em narrativa de que é sempre pro Flamengo, que é sempre pro Palmeiras, que é sempre pro Botafogo, que é sempre pro Fluminense, que é sempre pro São Paulo, que é sempre pro Ibis. Não entro nessa narrativa, mas entro na narrativa de que a arbitragem do futebol brasileiro e principalmente a arbitragem do Campeonato Carioca é horrorosa. É horrorosa. E o Vasco hoje foi prejudicado. Então, com todas as críticas que eu vou fazer aqui ao jogo que o Vasco fez, principalmente no segundo tempo, eu não posso deixar de pontuar o que eu vi. Eu não posso deixar de pontuar. E assim, repito, flamenguista vai discordar de mim, vascaíno vai discordar de mim, vascaíno tá puto, só quer falar mal do time e tudo mais. Mas eu tô aqui pra analisar o jogo de uma forma fria, cara. Fria. E eu me sinto muito tranquilo, porque amanhã, na segunda-feira, eu vou estar lá no SBT, na segunda-feira eu vou estar lá na Placar, com o Venê, com o Papa, com outros flamenguistas. E minha vida vai continuar, cara. E a minha opinião, o que eu falei aqui, o meu discurso, ele não vai mudar. O Flamengo é amplamente, ele é muito melhor do que o Vasco em todos os aspectos. Mental, físico, técnico, elenco, 11 contra 11, o banco de reservas, o Felipe Luiz tem uma máquina na mão e consegue aproveitar muito bem essa máquina. Isso é indiscutível, cara. Não dá pra discutir isso. Mas hoje não. Hoje, com todo respeito, toda essa discrepância dentro de campo, ela foi prejudicada por conta de um lance onde o principal jogador do Flamengo deveria ter sido expulso e depois ele fez um gol que, com todo respeito, é muito discutível. A velocidade que o VAR conseguiu acelerar e acertar o lance é discutível, a linha é discutível e o Bruno Henrique, na minha visão, não deveria nem estar em campo. Essa que é a verdade. A partir dali, a partir do momento que o gol aconteceu, principalmente que o Vasco tomou esse gol, né, com a missão de você saber que a vantagem do empate era do Flamengo e que o Vasco já tinha conseguido escalar uma montanha de fazer um primeiro gol. Aliás, o Flamengo não tinha tomado gol no campeonato inteiro. O campeonato inteiro o Flamengo não tinha tomado gol e o Vasco conseguiu fazer o gol no Flamengo no primeiro tempo. Os próprios jogadores se desestabilizam e isso é um problema grave. Mas não é de agora. Isso é um problema do Vasco desde 2023. Passou o Ramon Dias, passou o Álvaro Pacheco, passou o Rafael Paiva, tá passando o Carille, passou o Felipe e o Vasco é fraco mentalmente. Esse grupo é fraco mentalmente. A base desse grupo é fraca mentalmente. O Vasco desmorona quando toma um gol. Essa que é a grande verdade. Então o time compete até ali os 30, 35 minutos até tomar o gol. O time foi prejudicado, isso desmorona completamente qualquer plano de jogo. Isso desmorona a equipe, é fato, mas isso não é algo que acontece só hoje, ou que aconteceu só hoje. O Vasco toma gol e desmorona. O Vasco toma gol e para de jogar e se desorganiza. Então, quando a gente vai para o primeiro tempo, analisando de uma forma geral, com todos esses erros que eu citei aqui, e que obviamente acabam contribuindo para a partida, o Vasco fez um primeiro tempo decente. O Vasco fez um primeiro decente. O que as pessoas não podem deixar se levar é pela raiva e não constatar o básico, constatar o óbvio, que o time do Flamengo é melhor do que o do Vasco. O time do Flamengo é melhor do que o do Vasco. Em 90 jogos, vão jogar os 90, o Flamengo vai ganhar 88, 85, 80. Essa que é a verdade. Como tem ganhado aí nos últimos 32, o Vasco só tem 2 vitórias. Então quando a gente vai para o segundo tempo, e principalmente no primeiro, o Lucas Freitas começou a errar muito, e começa com ele o erro do primeiro gol, apesar da jogada ter transcorrido, e tudo isso que eu falei aqui, ele erra numa saída de bola boba, e ele estava bem na partida, ele erra numa saída de bola, depois ele quase entrega um gol pro Flamengo, que ali por um milagre o João Vitor tirou na bola do Gerson. O Flamengo poderia ter feito 2-1 ainda no primeiro tempo, porque o time desmoronou completamente. Vira para o segundo tempo, a equipe
faz a mesma coisa que ela fez contra o Flamengo no primeiro jogo lá do Newton Santos. Ela desmorona novamente. Talvez pela missão ter sido difícil, por saberem que iam precisar fazer 2 gols e não tomar nenhum para poder chegarem à final. Talvez pelo baque mental, justamente com tudo isso que eu falei, de ser uma equipe que é frágil mentalmente. E pior. Apesar do Carille ter falado que o Vasco... Nação flamenguista, os vascaínos aí, questionando, né, a arbitragem, né? Aquele lance de impedimento, né, e a questão aí da expulsão de Bruno Henrique, né? Vamos discutir, né, vamos discutir esse jogo. Eu até concordo com o Lucas Pedrosa, né? Ele é bem realista, né? Mas eu discordo de alguns pontos. Primeiro, sobre a questão do impedimento, né? É porque a gente tá vendo só de uma câmera, né? Ele tá citando Lucas Piton, que na hora que a linha passa, pega Lucas Piton lá em cima, que pega a manga da camisa dele. Só que ele não tá se atentando que no meio da área tem um cara que a linha passa assim, pegando a bunda dele. Ninguém tem a imagem do pé desse cara, né? Será que a linha não foi traçada no pé dele? E outra coisa, eu não vejo que a cabeça de Bruno Henrique tá adiantada, né? Tá adiantada é o ombro. Só que a linha pega na metade do ombro de Bruno Henrique, né? Isso aí a gente só vai saber quando tiver novas imagens. E outra coisa que ninguém viu. Aquela linha tá traçada. Lá embaixo tem a câmerazinha da saída da bola. A bola já tem saído. Não foi no momento do chute. A bola já tinha saído. Inclusive Bruno Henrique realmente já estava mais adiantado, né? Mas é como você mesmo falou, Lucas Pedrosa. A gente não pode aqui dizer que o Flamengo foi favorecido, que o Vasco foi prejudicado, porque hoje pode ter sido o Flamengo, amanhã é o Vasco. Geralmente isso aí acontece contra o Flamengo, né? Porque os hábitos são péssimos no futebol brasileiro, né? Inclusive, se discute aí o impedimento automático no Campeonato Brasileiro. Eu acho que seria a melhor forma, né? 30 segundos é resolvido e não tem isso de ficar discussão, se tava ou não tava, né? Vamos esperar que resolva, né? Outra questão aí é sobre a expulsão de Bruno Henrique, né? Primeiro, para mim, o primeiro cartão foi injusto. Bem claro. Ele foi cobrar uma falta que realmente foi falta. O juiz não deu e ele se alterou com o juiz. Se ele for dar cartão amarelo em todo jogador que reclama com ele daquela forma, não vai findar 3 ou 4 jogadores dentro de campo. Porque todos fazem isso. Todos querem peitar o juiz. Então, não sei por que só o Bruno Henrique levou cartão amarelo, né? É um ponto. Segundo ponto. É o lance que estão reclamando o segundo amarelo de Bruno Henrique, né? Para mim, se o juiz visse o lance, poderia dar cartão amarelo? Poderia. Mas não foi um lance agressivo. Foi um lance normal. Não foi porque ele quis dar cotovelada nem nada, né? Apenas ele subiu e bateu com a parte antebraço na nuca do jogador. Não vejo motivo para cartão amarelo. Ok, como eu estou dizendo, né? Se o juiz visse, poderia ter dado cartão amarelo, né? Mas, inclusive, o Pedrosa aí questiona por que o VAR não chamou. Pessoal, o VAR não pode chamar para cartão amarelo. Porque ali não é expulsão. Poderia sim ter um cartão amarelo. Mas o VAR não pode chamar para cartão amarelo. Se o VAR for chamar todo o lance para cartão amarelo, ele não vai ter jogo, né? Então, o VAR viu o lance. Só que o VAR entendeu, talvez, que fosse para cartão amarelo. Só que cartão amarelo não pode chamar. Bem clara. A regra é bem clara. Cartão amarelo não chama. Então, não teria como chamar o juiz. São lances que... Mas é como o Pedrosa aí também falou, né? Não adianta aqui querer só procurar no juiz, né? O Vasco, mais uma vez, péssima partida. Joga ali 20, 30 minutos. Depois o Flamengo domina o jogo. O Flamengo dominou o jogo. O Flamengo, quando joga com o Vasco, parece que entra no modo... aquele modo que o torcedor do Flamengo não gosta, né? É o modo tranquilidade, né? Ele sabe que a qualquer momento vai vencer o jogo, né? Felizmente é assim, né? Os últimos 32 jogos, se não me engano, são 2 vitórias do Vasco, né? Isso aí é preocupante para os vascaínos. E que também, se eu fosse vascaíno, né?
Ou se tivesse lá do outro lado, por exemplo, fosse ao contrário, né? O Flamengo nessa seca, eu estaria desesperado, né? E a situação do Vasco só piora, né? Vai iniciar o Campeonato Brasileiro, o time fraco, temos que ser realistas. Treinador, não tem treinador. Pedrinho desesperado, tem dinheiro, devendo a todo mundo. É preocupante a situação do Vasco, né? Pelo outro lado, o Flamengo agora está na final do Carioca. Tudo indica que vai pegar o Fluminense. Vai ser jogo quarta e sábado. O segundo jogo não tem nem data ainda. A gente espera que o Flamengo tire esse tabu do Fluminense, né? Não faz bons jogos contra o Fluminense. A gente espera que faça bons jogos. Conquiste, né, a vitória e que seja campeão. Então é isso, nação flamenguista. Deixe sua opinião aqui também, né? Se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.